Muito bem, pessoal, vamos seguir aqui com o nosso treinamento Gestão de Crise Prática, ações a serem feitas durante a crise. Eu falei muito de versão, de como se comunicar e tal, mas é muito importante, e eu falei também lá atrás, a questão da empatia. Não seja frio, né? Você não pode ser um babaca, resumindo. Não piore as coisas. Muita gente durante uma crise consegue piorar demais as coisas por ações que toma de maneira impensada. O que é mais triste, às vezes, de maneira pensada, né, de propósito, para chamar atenção. Ah, vou fazer uma coisa aqui para desviar o foco. Não, você vai piorar as coisas. Não seja esse tipo de babaca que durante uma crise que está causando prejuízo às pessoas, está causando dor, sofrimento às pessoas, você vai fazer algo que pode piorar a sua situação e a situação delas, fazer com que essas pessoas que estão passando um sofrimento tenham mais sofrimento ainda. Então, o que a gente sempre recomenda? Ponto 1, suspenda a publicidade. Suspenda a publicidade positiva. Você ir até a imprensa para fazer um comunicado, né, um comunicado bem pensado, um comunicado empático, prestando satisfações, prestando contas do que você está fazendo para melhorar ou diminuir o sofrimento das pessoas durante a crise, é super válido, mas não dá para ter publicidade positiva. Um exemplo que nós acabamos de passar aqui agora foi a crise da 123 milhas, né? Pacotes cancelados, uma empresa que entrou em crise, uma crise previsível, uma crise por questões financeiras, de olho grande, de querer ganhar dinheiro de uma maneira complicada, enfim, muita gente sabia que em algum momento ia acontecer essa crise no 123 milhas, e aí você ia pegar um avião, aconteceu aqui em Confins, aconteceu comigo aqui no aeroporto de Belo Horizonte, né, o túnel lá, pro portão, a ponte de embarque, né, cheio de 123 milhas. Até pouco tempo atrás estava tudo lá ainda. Né, o aeroporto falou que não podia tirar, porque a própria 123 milhas tem que ter esse bom senso. Falou assim, não, vamos tirar. Neste momento, 123 milhas, propaganda, com paisagens bonitas, pessoas felizes, enquanto tem gente que perdeu a viagem dos sonhos, né? Viagem é aquela coisa que a pessoa ficou anos economizando, juntando uma grana para ir para Paris. Conseguiu comprar a viagem dos sonhos, às vezes lua de mel, comemoração de aniversário de casamento, aí não pode ir por problemas, por irresponsabilidade. Não vamos dourar a pílula aqui, não. Dá gestão 2, 3 milhas. Então, suspenda a publicidade. Tira outdoor, tira televisão, tire propaganda da televisão, propaganda de site, dê uma sumida. Redes sociais, evite redes sociais, rede social no momento da crise. E eu lembro que alguém uma vez me fez essa pergunta lá no Instagram. Já segue o Instagram, @gestão de crise prática? Siga lá, eu abro caixinha de pergunta com muita frequência. Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou como usar as redes sociais durante uma crise. A rede social, no momento da crise, é para prestar informações, prestar satisfações. Então você é 1, 2, 3 milhas, você não vai postar aquela foto da praia, né? Sextou na praia, no Caribe. Não, é o momento de você explicar como você vai fazer reembolso, como você vai acabar com o prejuízo das pessoas. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco da Latam, de péssimo uso de rede social durante uma crise. Outro péssimo exemplo de pessoas na rede social foi o CEO da Hurby. Tá aí, né? Outra empresa do setor de turismo que deu cano num monte de gente, acabou com a viagem dos sonhos de muita gente, aí o CEO, brilhante ideia, o que eu vou fazer? Eu fui para a rede social, xingou o cliente, se filmou xingando o cliente, ou seja, ele estava achando bonito, né, o que ele estava fazendo. Então, se preserve, não aumente a crise. Da mesma maneira, mude a sua rotina. Parte do não ser um babaca é ser o mais discreto possível. Não crie mini escândalo dentro da crise, não vá fazer a festa. Ah, mas é meu aniversário, tem direito de comemorar, minha empresa está falida, 500 milhões de prejuízo aqui, 20 mil clientes afetados, vou fazer minha festa, não tô nem aí. Não faça essa festa, cara. Primeiro, pergunta, você tem o que comemorar nesse momento? Sua empresa deu errado? Então você quer estar no dia seguinte, em plena crise, 20 mil clientes lesados, fulano de tal faz festa de aniversário em boate de luxo no Rio de Janeiro. Não. Então não crie esses mini escândalos. E aí eu vou lá para 2001 para ter um clássico do Mude Sua Rotina. O Salvatore Cacciolo, os mais velhos vão se lembrar, era um banqueiro e resumindo, deu um cano numa galera, aí o banco quebrou e ele foi para a Europa. Ele era cidadão italiano e ficou fugido, ele estava foragido da polícia. O que ele foi fazer? Foi assistir um jogo do Guga, no torneio em Roma, Aberto de Roma. Ele apareceu lá na torcida, Guga, Guga, foi preso. Então, assim, cuidado com o que você está fazendo, não crie mini escândalos, mude sua rotina por um tempo. Quanto mais cedo você mudar a sua rotina, menos tempo
você vai precisar ficar com a rotina alterada, menos você vai acabar tendo que se privar de algumas coisas. Mas é importante, seja você culpado ou não. E nós temos um exemplo clássico de babaca corporativo durante a crise, uma crise gigantesca, você está vendo aí que imagens dramáticas, quando a Exxon Valdez, lá em 1989, provocou um derramamento de petróleo absurdo no Alasca, uma região super delicada, né, de bioma, de ecossistema, de animais que só existem lá. Vocês estão vendo aí os números absolutamente dramáticos, né? Então, 2.000 quilômetros do litoral do Alasca atingido, mais de 250 mil aves marinhas morreram, 2.800 lontras, 300 focas, 250 águias americanas, 22 orcas e bilhões de salmões e ovos de arenque, tudo isso vítima do vazamento de petróleo causado pela Exxon Valdez. Isso é um caso que você não tem desculpa. É óbvio que alguma coisa ali aconteceu, alguém errou, né, para o petróleo vazar, senão ele ia continuar dentro do navio. Pois bem, o CEO da empresa, este jovenzinho que vocês estão vendo aí, o Lawrence Hall, então CEO da Exxon Valdez, foi pessoalmente ao Alasca fazer a gestão da crise. Foi lá comandar a operação de resposta. Frases ditas pelo rapazinho, pelo sujeito durante a crise, e aí nós falamos de animais, né, mas pessoas perderam o sustento, pescadores perderam o trabalho, né, tiveram prejuízos financeiros e humanos também, não apenas ao meio ambiente. Frases ditas por ele: estou cansado e quero voltar para casa. Enquanto pessoas estavam tendo prejuízos em função do vazamento. Não é papel de um presidente de uma grande corporação ler planos técnicos. Essa frase ele disse quando foi questionado, né, sobre os alertas que a empresa já tinha recebido de que acidentes como esse poderiam acontecer. E, finalmente, né, para fechar com chave de ouro, a razão pela qual estamos enfrentando esse desastre de RP é pela forma como a mídia está relatando os fatos. Acabei de falar, né, gente? Não brigue com a mídia. A culpa não é da mídia. A sua empresa, Sr. Lawrence, fez uma besteira e atingiu pessoas e atingiu especificamente o meio ambiente. Né? Hoje em dia, por exemplo, você tem uma consciência ambiental muito maior que em 1989, mas foi a sua empresa que fez besteira. Ninguém, né, o petróleo não saiu correndo. Vamos fugir. Oi, petróleo, vamos fugir lá para fora. Todo mundo pulou no mar. Não, alguma coisa deu errado. Então, não seja esse tipo de babaca que vai se vitimizar, que vai achar que o problema é da imprensa, que vai dar de ombros para aquela situação. É importante, gente, fazer gestos simbólicos, demonstrar contrição pelo acontecido. E quando eu falo demonstrar contrição pelo acontecido, significa que você vai chorar o dia inteiro, não, mas perante as pessoas, e desculpe se eu estiver sendo cínico enquanto eu falo isso, mas é a realidade. Eu não preciso estar desesperado o dia inteiro. Às vezes, e a gente sabe que existe uma frieza em função do cargo por muitos CEOs e pessoas que acompanham a empresa, e de certa forma, às vezes é preciso ter uma certa frieza, mas em público, cara, você não tá feliz, você não vai fazer festa, não. Você tá com um cenário ruim. Dentro, você pode estar se lixando pra lontra que morreu, não tô nem aí pra lontra. Grande coisa, lontra. Não, pode pensar, pode, azar o seu. Né? Se você é esse tipo de pessoa, azar o seu. Mas em público, não. Em público, contrição pelo que aconteceu, gestos simbólicos, né? Esteja ao lado das vítimas, mostre o apoio que está sendo dado. Então vá lá, conheça algumas das vítimas, aquelas que estão mais calmas, né? Dê explicações para ela, peça desculpas pelo que aconteceu, pelo mal que a sua organização causou. Esteja ao lado delas. Quando caiu o avião da TAM lá em 1996, o comandante Rolim, fundador da TAM, um dos donos da TAM, ele conheceu a maior parte das famílias das vítimas. Ele foi lá, ele só não foi conhecer aqueles que estavam muito renidos com a situação. Obviamente ele não é bobo, né? Ele foi aconselhado a não ir, a não estar com essas pessoas. A imagem transmitida pela empresa é tão ou mais importante que suas ações. E aí eu vou falar de novo de queda de avião. Da queda do avião que bateu com o Legacy, lá na Amazônia, lá no Mato Grosso. O presidente da Gol chora em homenagem às vítimas do voo 1907. Nós sabemos, e eu não estou julgando ele não, tá? Nós sabemos se o choro foi sincero, se ele chorou pela dor dos familiares das vítimas, se ele chorou pelo prejuízo que ele teve, se ele chorou porque ele estava com o saco cheio daquela situação. Cara, ele chorou. Ele foi visto, um gesto simbólico que representou ali o sofrimento dele também. Ele não é a vítima.
Podemos discutir se ele é o causador, nesse caso específico talvez não, mas é importante. Gestos simbólicos, né? Faça uma missa, chame as pessoas, convide os parentes para irem até a sede da empresa, dê explicações para ele, não seja mesquinho na hora da indenização. Não se exima da culpa. Se você fez algo errado, você vai ter que responder por isso. Então, colabore com as autoridades na busca pela resposta do que aconteceu. E até você saber que a culpa não foi da sua empresa, você não vai poder fugir da responsabilidade. Eu falei no módulo lá atrás, né, do caso da TAM, então, TAM, né, que no caso do avião, que o maluco explodiu uma bomba dentro do avião. A TAM sabia durante as investigações que a culpa não era dela, mas ela apanhou muito. Até ela tomar a decisão de vazar a informação de que foi uma bomba, ela apanhou muito. Mas é preciso saber a hora de apanhar e é preciso saber a hora de reagir. O que é reagir? É fazer igual a TAM fez, que foi vazar a informação que era uma bomba. Você não vai apanhar de graça o tempo todo. Então, a hora que você souber, por exemplo, que a culpa não é sua, que a sua empresa não teve responsabilidade naquilo ali, você vai parar de apanhar, você vai reagir. Você vai bater? Não, você não vai bater, mas você vai parar de apanhar. Ao se comunicar com a imprensa, é muito importante dar satisfações. Não fale em off. O que é falar em off? Chamar o jornalista no canto da sala e falar, deixa eu te contar um negócio, tá rolando isso, aquilo que nós vamos fazer aqui agora, tá cochichar com a pessoa. Não fale. Não fale com o jornalista, fale só gravando, em entrevista coletiva. Não dê motivo para parecer que você está fazendo fofoca. Não fale por telefone, entrevista tem que ser vista. Nós estamos na era dos vídeos, as pessoas assistem televisão pelo celular, onde elas estiverem, até dentro do avião, dentro do metrô. Então mostre a cara, faça contato visual com as pessoas, deixe que as pessoas vejam a sua reação. Então, aquele negócio de dar uma entrevista por telefone tá por fora. Ah, mas é rádio, né, Leandro? Lógico, aí não tem jeito, né? Não fale com apenas um veículo, é muito importante. A galera adora, durante a crise, fazer o quê? Dar uma entrevista exclusiva pro Fantástico no domingo. Não, é ruim, porque você precisa o quê? Que a sua versão seja ouvida. Quando você fala com a galera do Fantástico, você está sendo ouvido e visto pela maioria? Sim, mas quem só assiste a Record não vai ficar sabendo, quem só assiste a Band não vai ficar sabendo. E, como eu disse, não discuta responsabilidades. Quem vai apontar a responsabilidade são os órgãos oficiais, não você. Importantíssimo também, gente, não minta. Não fale coisa que você sabe que vai ser desmentida. Você sabe que você está mentindo, não minta. Não fale que aquilo ali não é culpa sua. Não fale que o rabo do rato não é um rabo do rato. É um tipo de erva que você colocou ali, que você trouxe da Itália, um manjericão, um ramo de manjericão que você colocou ali. Não, é um rato, é um rato. Porque se for descoberta, a mentira vai se tornar um atestado de culpa e você nunca vai se livrar desse atestado de culpa. Fale a verdade, somente a verdade, apenas a verdade, por pior que seja para você. Sabe por quê, gente? Porque sempre vai ter um repórter que vai estar disposto a fuçar, até achar a verdade. E ele vai descobrir. É muito difícil um caso onde a verdade não vem à tona. Quando as pessoas mentem, elas mentem conscientemente, elas são pegas. Às vezes vai ter um funcionário seu que tá bravo pelo motivo X, aquele funcionário que você destratou em determinado momento, que se humilhou numa reunião, que queria uma promoção e você erroneamente não deu, esse cara pode vazar uma informação. O que mais acontece, tá, gente? Durante a crise, fontes internas são as que mais fazem vazamentos, muitas vezes, contra a empresa. Lembrando que não mentir é muito diferente de falar toda a verdade, né? Você vai ter que administrar essa revelação da verdade de maneira que for positiva para você. Então, se você tem um aspecto desfavorável naquela crise ali, algo que, né, interfere na percepção das pessoas sobre a crise, revele você mesmo. Vou dar um exemplo aqui, ó. KFC falou para todo mundo que ela põe produtos químicos nas batatas. Muito melhor ela falar que tem produto químico na batata, como se fosse novidade, né, do que o jornalista descobrir durante uma crise. Então, se tiver alguma coisa ruim que você precisa falar, vai lá e revele você mesmo. A árvore caiu. Vai lá e fale você mesmo que você sabia, que você tinha noção do perigo que aquela árvore representava. Mude, né, acrescente algo, falando que você denunciou para a prefeitura várias vezes, porque senão vai sair na manchete do jornal do dia seguinte. Empresa X sabia que a árvore que caiu em cima de 16 criancinhas
estava podre. Vou dar um exemplo de como as mentiras sempre são descobertas, né? Esse é o caso da queda do avião na Escócia, que aconteceu com o avião da Pan Am em 1988, deixando 270 mortos. O que assim que o avião caiu, né? E óbvio que especialista, você tá vendo a foto aí, especialista bate o olho, já sabe o que aconteceu, né? Já fala pela maneira que ele caiu, por que esse avião tá de lado? Não pegou fogo, o que aconteceu, né? As versões já começam a surgir. Então, inicialmente já teve a versão de que poderia ser um atentado terrorista. Primeira versão da empresa: desconhecemos a ameaça terrorista. Não, que atentado terrorista? Você tá louco? Nunca. Não sabemos nem o que é, desconhecemos esse assunto. Realidade: no dia do acidente, todas as empresas aéreas, incluindo a Pan Am, tinham sido alertadas pelo governo sobre ameaças terroristas. É uma mentira burra. É uma mentira burra, porque a Pan Am fala que não desconhecia. Às vezes o próprio concorrente vai virar para a imprensa e falar assim: ó, tá aqui, ó, todo mundo recebeu um comunicado hoje de tarde falando da ameaça de terrorismo. Então não minta que vai ser descoberto, vai ser muito pior. Você vai ter que administrar duas crises: a crise real que existe ali, né, que está precisando de uma gestão, e a crise causada pela mentira. Então não crie mini escândalos, não crie outras crises dentro da crise. Eu falei sobre erro, né? Errou, você vai ter que pedir desculpa. Vai ter que pedir um pedido sincero de desculpas. É o mínimo que você tem que fazer, é se justificar e fazer um pedido de desculpa para todos os envolvidos. Num módulo lá na frente, nós vamos falar especificamente de pedido de desculpas, tá, gente? De como fazer um pedido de desculpas do jeito certo. Esse é um assunto tão importante hoje em dia, quando a sociedade espera esse tipo de pedido de desculpas, que eu vou fazer um módulo só sobre ele. Então, é uma ação durante a crise, mas que eu vou tocar nesse assunto lá na frente, tá? Não deixe de informar o público interno sobre os assuntos. Quando o público interno está bem informado, eles vão virar formadores de opinião. Sabe por quê? Porque a crise rolou de segunda a sexta. No sábado, o cara que é de um setor nada a ver da empresa, nada a ver com a crise, que não está ali diretamente envolvido, que o trabalho continua, ele continua trabalhando normalmente, esse cara vai pro clube. A hora que ele tá lá na beira da piscina, o cara lá dele: ô fulano, a empresa lá, e como é que tá? Eu fiquei sabendo que tá numa crise, o que tá acontecendo, cara? O que tá rolando? Ele vai retransmitir aquela versão da empresa. Quando ele tá bem informado, ele vira, as pessoas viram porta-vozes da empresa no micro. Conta para um, conta para o vizinho, conta para a sogra, conta para a fofoqueira do prédio, no elevador, conta para outro, conta para não sei quem, e você ajuda a transmitir com mais clareza essa informação. Então deixe o público interno bem informado, porque se o público interno estiver mal informado, ele vai virar fonte de informações negativas para a imprensa. Do mesmo jeito que ele vai falar bem pro cunhado no almoço de domingo, ele vai falar mal se ele for procurado por um jornalista, se ele não tiver a informação correta. Porque às vezes o cunhado também é jornalista, trabalha na imprensa tal. Fala assim: fulano, vem cá, cochicha, né? Vamos falar aqui da crise, o que tá rolando? Aí ele não sabe direito falar e vai virar fonte da imprensa de maneira negativa. Então informe sempre o público interno, bota na intranet, bota as versões, né, comunique aos líderes e fale para os líderes, dentro da sua maneira de administrar, né, de fazer a gestão de pessoas, conversar com eles e todo mundo saber o que está acontecendo. Até porque crise sempre é fator de preocupação. Se a crise, como eu disse lá atrás, coloca em xeque o futuro da empresa, é preciso que as pessoas estejam calmas com relação a isso. Saibam o que está acontecendo e não vá saindo, né, colocar open to work no LinkedIn enquanto a crise está comendo solta. E hora de parar? Beleza, cara, e aí? Eu vou ficar dando satisfação pra galera o resto da vida? Pois é, o que você tem que ter em mente na hora de saber quando parar novos posicionamentos, né? E aí, eu preciso soltar uma nota nova? Preciso continuar dando duas coletivas todo dia? Posso diminuir para uma coletiva? Posso não dar nenhuma coletiva? Posso dar uma nota diária? Pois é, o que você tem que considerar na hora de pensar isso? Volume de questionamentos, volume de menções, engajamento que está tendo com o tema nas redes sociais e na imprensa de maneira geral, o impacto e a repercussão que novas informações vão dar. Em determinado momento, gente, você não vai ter mais o que falar. E aí você precisa você mesmo ficar fomentando aquilo ali? Ou vai ter o momento do assunto morrer? Vai ter o momento do assunto morrer. E você vai colaborar com o assunto morrer. Você não vai deixar o assunto morrer enquanto ele está quente. Mas, cara, você vai começar a ver que você está sendo menos procurado pela imprensa, que a imprensa está buscando novidade, que aconteceu outra coisa mais importante, que aconteceu outra crise, que morreu alguém famoso, que é o jogo da Copa do Mundo. Alguma coisa acontece e começa a esfriar e o assunto morre.
Desmobiliza o comitê de gerenciamento de crise, deixa a galera só em stand-by, desfaz a sala de gestão de crise, começa a tocar a vida normal. Em algum momento a vida vai voltar ao normal. Continua a busca, continua ali o apoio, significa que você precisa parar de dar apoio para as vítimas? Não, mas não é mais tão notícia. Se necessário, peça ajuda, não tenha medo de procurar um especialista. Um especialista em gestão de crise. Tem muitos por aí no mercado que estudaram anos e anos, que têm experiências em outras crises, que sabem exatamente o que fazer. Né? Gerenciar a crise, gente, exige cabeça fria, exige desprendimento. Então, quem olha de fora, a pessoa que vem de fora, vai trazer novos pensamentos, vai trazer novas ideias, né? Vai olhar para aquilo ali de uma maneira diferente, por mais que você tenha um comitê de gestão de crise treinado, um porta-voz treinado, e o porta-voz tem que ser da empresa, não pode ser ninguém de fora, mas trazer alguém para prestar um apoio, né, um especialista de gestão de crise para prestar apoio ao comitê de gestão de crise, para às vezes tirar as paixões das decisões. Então vamos supor que a crise foi causada por um problema na contabilidade. Teve problema na contabilidade e a culpa é do Fonseca da contabilidade. Todo mundo sabe que o Fonseca da contabilidade fez de propósito. Mas o Fonseca da contabilidade é gente boa demais. Todo mundo gosta do Fonseca. Fonseca é o cara que leva café pra galera. O Fonseca é o cara que toca pandeiro na festa de fim de ano. O Fonseca é padrinho de 15 crianças dentro da empresa. Todo mundo adora o Fonseca. Mas o Fonseca fez caca. O Fonseca precisa ser punido. A melhor solução, às vezes, é a demissão do Fonseca, porque ele foi o responsável. E se precisar entregar a cabeça dele para a polícia, vai precisar entregar a cabeça dele para a polícia. Porque o Fonseca arrastou a empresa. O Fonseca e o fulano de tal, que era chefe do Fonseca. Você, no seu comitê de gestão de crise, todo mundo que está ali vai ter condição de tomar essa decisão? Ou o cara de fora, com a cabeça fria, com esse desprendimento, vai conseguir aconselhar a galera? Nós precisamos cotar o Fonseca. Eu vou falar disso, que gestão de crise exige, às vezes, cotar na própria carne. Então a pessoa de fora vai ter mais capacidade analítica, vai trazer experiência de outras crises, né? Você está montado o seu comitê, estudou, fez treinamentos, mas a experiência em outra crise, cara, isso daqui é legal, mas em fulano de tal não funciona porque a imprensa foi pelo lado tal e fez coisa tal. A experiência de fora é importante, não pense duas vezes antes de pedir ajuda. Isso não é desmerecer seu comitê de gerenciamento de crise, não, tá, gente? A resposta às crises é uma soma. É uma soma do que você faz com o que você diz. É uma soma dos seus atos, da maneira como você apoia as vítimas, da maneira como você busca ações corretivas para que aquela crise não aconteça novamente, da maneira como você olha internamente a empresa e faz seus gestos simbólicos. Ah, foi todo mundo lá, soltou um balão branco, essas coisas aí. Funciona. Mas o que você diz, que a maneira como o porta-voz se comportou, a maneira como você presta orientação, a satisfação para a imprensa, ao público de maneira geral, à sociedade, às autoridades, a maneira como você soube acabar com o boato. Então a resposta à crise é essa soma. Se bem gerenciada, uma crise pode ser uma oportunidade para expor pensamentos e mensagens positivas. Sim, é possível sair melhor do que entrou. Nós conhecemos empresas que trabalharam super bem com as crises, que em pouco tempo depois ela não viu mais uma queda na receita, que a crise foi um divisor de águas naquela empresa. É possível, sim, ter uma grande tragédia com vítimas, mas a maneira como você trabalhou aquela crise, como você apoiou as pessoas e você trabalhou para que aquele erro não seja cometido novamente, vai fazer com que você saia melhor da crise. Com que haja uma percepção positiva da sociedade para a sua empresa. Sim, é possível sair melhor da crise. E vamos para a nossa dinâmica, nossa segunda dinâmica do treinamento. Lembrando que você tem um período de 2 meses, né? Vou falar isso toda vez, tá, gente? 2 meses depois da compra do seu treinamento, você pode me enviar e nós vamos trocar uma ideia por e-mail sobre as dinâmicas. Essa dinâmica específica, nós vamos tratar de um cenário de crise hipotético. É a queda de um prédio e você é a construtora. Fatos, o que nós temos ali que de fato aconteceu nessa tragédia? 18 mortos, 46 feridos, sendo 9 em estado grave, 87 sobreviventes. 87 pessoas saíram sem grandes ferimentos. O prédio caiu, gente, sem motivo aparente. Não foi assim, tinha rachadura,
Ah, caiu uma bomba. Ah, o vizinho arrancou um pilar, construiu uma piscina. Não, caiu, simplesmente caiu. Para ajudar, a construtora responsável pela obra é a maior empreiteira que trabalha com o governo federal, responsável por 896 conjuntos habitacionais, ou seja, pânico generalizado em 896 conjuntos habitacionais que foram construídos por essa construtora. O dono da construtora possui garimpos na Amazônia. E a família do artilheiro da seleção de futebol brasileira morreu na queda. A família dele toda, toda. Pai, mãe, tio, avó, primo, sobrinho e os 2 cachorros dele. Isso são os fatos, coisas que de fato aconteceram, que estão ali confirmadas pelas autoridades. Mas também temos os boatos. Quais são os boatos da crise? Foram encontradas estrelas do mar na areia da construção. Teve esse papo aí. Teve gente que viu aí estrela do mar na areia ali que foi usada na construção. Uma vidente, a tia Mariazinha, previu a queda. Tem esse papo que ela chegou para moradores e falou: mudem-se daí porque esse prédio vai cair. E também um papo que está rolando, que o prédio não tinha habite-se. Muito bem, gente, esses são os fatos, são os boatos. Lidem com os fatos e com os boatos e construam os 3 primeiros posicionamentos da empresa. O primeiro posicionamento é aquele rápido, horas depois, né, da queda, onde você obviamente não vai ter todas essas informações, você não vai saber a quantidade de mortos, a quantidade de feridos, você não vai saber ainda que a construtora, né, trabalha junto com o governo federal, você ainda não vai saber que o dono da construtora possui garimpos na Amazônia, mas você vai saber que a família de artilheiro da seleção morreu na queda. Então, a primeira construção, aquela mais imediata, a nota do segundo dia e o posicionamento do terceiro dia. Vamos imaginar, por exemplo, que esses boatos todos apareceram no terceiro dia. Tá? Construa esse posicionamento, meu e-mail está aqui, mande para mim, que nós vamos trocar uma ideia e ver o que você fez de legal, o que você não fez de legal, caminho que você poderia ter ido, ou se foi ótimo, se foi bacana. Beleza? Próximo módulo, nós vamos entrar agora no pós-crise. E aí, a crise passou? Como é que nós vamos agir daqui para frente? Pós-crise, a partir do próximo módulo, e eu estou esperando a sua dinâmica no meu e-mail.